Bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Que de Sião o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe você. Bendizer e abençoar. Falar bem e ser abençoado. Essas duas expressões, elas estão muito ligadas em vários dos salmos nas Escrituras. Eu falo do meu Senhor, porque eu tenho o que falar dele. E ele, na sua misericórdia, porque ele é bom, ele nos abençoa e nos guarda. E é certo que aqui o salmista se referia ao templo nos tempos do Antigo Testamento. E hoje, nós que somos igreja, não prédio, não edifício, mas povo de Deus, quando estamos reunidos, nós nos encontramos então como casa do Senhor em todo o tempo. A Ele nós devemos bendizer. Pai bendito, nós agradecemos a alegria, o privilégio e a oportunidade que o Senhor tem de nos aproximarmos de Ti, de falarmos contigo, de bendizer o Teu nome, de falar bem do Senhor, porque o Senhor é bom, e podermos, ó Deus, derramar nosso coração na Tua presença em adoração nessa manhã. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado porque nós entendemos o nosso significado quando Te adoramos. Assim, ó Pai, nós, como estamos, nos achegamos a Ti, rogamos a Tua misericórdia, pedimos o Teu perdão e exaltamos o Teu nome, porque conhecemos a Tua grandeza e a Tua santidade. É a oração que fazemos no nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Louvarei.
capítulo 9 de Hebreus, nós encontramos o autor da carta fazendo uma descrição e uma comparação entre os sacrifícios, o culto e o templo do Antigo Testamento com aquilo que nós hoje recebemos na pessoa de Cristo. E então, no verso 11, ele diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, este purificará a vossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Nessa viagem que a gente fez lá a Israel, nós fomos visitar um tabernáculo em escala real, seguindo as instruções ali do texto da Escritura. Lá num deserto fizeram esse tabernáculo. E tinha lá um rapaz que é um missionário que foi passando parte por parte do tabernáculo. Nós fomos entrando naquele lugar e vendo cada uma daquelas partes, ele foi explicando como aquilo era usado no Antigo Testamento e como Cristo substituiu cada uma daquelas coisas. Por isso o autor diz: muito mais o sangue de Cristo. Esse que é o Verbo de Deus, esse que é o princípio da criação, esse que veio, deixou o louvor do céu e se encarnou, veio para que nós pudéssemos contemplar e receber toda essa obra. És o Verbo de Deus Pai, o princípio da criação. Cada estrela e planeta é feitura de tua mão. Tu mantens todas as coisas com poder de tua voz. Que os céus e mar e terra sigam tua glória, pois és o autor da criação. És de todo ser, Senhor, e se estende o teu amor na imensidão. O louvor dos céus deixaste para vires me buscar, e trocaste essa alegria pela angústia de uma cruz. Com tua voz somaste o pão e acalmaste o ira do mar, mas calado tu sofreste tanta dor, Senhor Jesus. És o autor da criação, és de todo ser, Senhor, e se estende o seu amor na imensidão.
Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, aquele que levantou Moisés no deserto e por meio de maravilhas mostrou o seu poder a muitos. O Senhor é o mesmo que nos reúne aqui como igreja, como povo de propriedade exclusiva sua. Te rendemos graças pelas tuas incontáveis misericórdias, porque com a imensa sabedoria o Senhor conduz o curso da história de acordo com a sua vontade e para a sua própria glória, e não apenas o curso da vontade, da história do mundo, mas o curso da nossa própria história, encarnando no mundo para nos fazer teu povo, para nos chamar para ti. Em ti, Senhor, não há sombra de vaidade, mas em tudo o Senhor dirige com perfeição. Por isso te adoramos, Senhor. Por isso te adoramos, Pai de amor, porque foi do seu agrado estender a aliança de Moisés até nós, até a tua igreja. Aliança essa que teve sua consumação na pessoa de Cristo. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus, Cordeiro teu, morto em nosso lugar, para que a sua justa ira não recaísse sobre nós. Louvado seja o Cordeiro que venceu a morte e ressuscitou. E agora, vivificados em Cristo Jesus, nós, a tua igreja, te rendemos graças também pelo Consolador. Louvado seja o Espírito Santo que nos sustenta como corpo de Cristo, dentro do pacto da graça. E se não somos capazes de cumprir a tua vontade com as nossas próprias forças, ao Senhor é agradável que nos dê força no teu Espírito, para que nós mantemos em aliança contigo, com a tua forte mão. Tu que é o nosso braço forte e proteção, nosso refúgio, Senhor. Nós te pedimos, ouça a oração do teu povo aqui reunido em teu nome. Mesmo que seja impossível para nós te louvarmos como o Senhor merece, aceita a nossa oração e nos purifica, nos santifica pela tua palavra, e faça florescer a tua igreja, corpo do teu Filho, para o louvor do teu nome. Por amor a Cristo é que oramos. Amém. O autor de Hebreus, ele continua a comparação de Cristo, dos atos de Cristo, da ação de Cristo, com aquilo que foi feito no deserto com Moisés. Cristo não veio substituir apenas ritos. Cristo não veio substituir apenas uma praxis de um culto. Cristo veio reforçar e veio consumar a verdadeira aliança entre Deus e o seu povo. Aquilo que o sacrifício de Moisés, aquilo que a aliança no deserto apontava, o próprio Cristo cumpriu na história. Ele é o mediador da aliança, ele é aquele que faz novamente o homem se reconectar eternamente com Deus, num pacto de graça, num pacto eterno. E por isso o autor de Hebreus declara que Cristo é o mediador da nova aliança, da aliança que não terá fim, da aliança que já havia sido predita pelos ritos de Moisés. Cristo é a consumação da graça de Deus na história. E o autor de Hebreus então diz: por isso mesmo, ele, Cristo, é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há testamento é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei, enquanto ainda vive quem o fez. Por isso nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue de bezerros e bodes, com água, lã tingida de escarlate, e sopo e aspergiu, não só sobre o próprio livro, como também sobre o próprio povo, dizendo: esse é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei,
quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. É o derramamento do sangue de Cristo que nos une a Ele como igreja. É o amor que Ele demonstrou pelos eleitos de Deus na cruz. Mas mais do que isso, é pelo poder do próprio Cristo que o fez vencer a morte. É que nós somos unidos em Cristo e nos unimos como igreja aqui para prestar-lhe culto e reconhecer a isso. Então, juntos como igreja, cantaremos unidos com Cristo. Hoje, primeiro domingo, as crianças permanecem conosco e elas vão receber uma atividade para poder acompanhar a exposição da Escritura. Então, os pais vão receber aí as atividades já já. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, no capítulo 24. Para nossa meditação, nós vamos meditar nos primeiros versos do texto. Não vamos meditar no capítulo todo, mas vamos agora ler até o verso 8. Depois vamos ler até o 12 também. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 24, a partir do verso 1. Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão
Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e leu para o povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Oremos. Pai bendito, nós agradecemos pela Tua Santa Escritura. Ela está agora posta diante de nós. E nós rogamos, Senhor, que o Senhor a faça compreendida por nós, o Teu povo. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e os nossos corações, para que essas palavras sejam, sim, de fato, palavras de vida para cada um de nós. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Esse episódio, queridos, que nós temos diante de nós é um episódio que conclui um bloco dentro do livro de Êxodo, que é o chamado Livro da Aliança. Provavelmente esse livro que nós lemos aqui e esse capítulo que temos diante de nós é o primeiro rascunho da Bíblia. A Escritura começa com o Pentateuco, os seus 5 primeiros livros. E aqui nesse texto é a primeira vez que nós vemos Moisés de fato escrevendo aquilo que Deus havia ordenado escrever e aquilo que o próprio Senhor já havia escrito em pedra, agora é transcrito aqui nesse chamado Livro da Aliança. É um livro a respeito desse pacto que Deus faz com o seu povo. E se nós fôssemos sumariar, se alguém me perguntasse assim: pastor, como é que a gente resume da forma mais compacta possível o que foi essa aliança entre Deus e o seu povo? O significado é Deus dizendo: eu sou o seu Deus e vocês são meu povo. Aliás, esse significado de aliança é o que nós trazemos, por exemplo, para a aliança do casamento. Quando um homem e uma mulher se unem em casamento e fazem uma aliança e usam a aliança como símbolo, é o homem dizendo para a mulher: eu te pertenço, e a mulher dizendo ao homem: eu te pertenço. Quando Deus faz com o seu povo uma aliança, Ele diz: eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Forma-se assim um relacionamento sagrado, um relacionamento que é estabelecido por Deus, no qual Ele diz: eu pertenço a vocês, mas vocês me pertencem. E o que nós vemos diante do nosso relato é então a confirmação dessa aliança. É o selo da aliança agora sendo colocado também em papel e em sangue,
para nós entendermos como povo de Deus que somos, que essa aliança de Deus é uma aliança perene, é uma aliança eterna e é uma aliança que precisa ser relembrada constantemente pelo seu povo. As alianças bíblicas são muito interessantes. Aliás, na verdade, o que nós encontramos em termos de teologia bíblica é Deus, no começo da Escritura, fazendo uma aliança que o homem quebra, porém uma aliança que Deus renova e encontra meios de fazê-la operar para o seu povo. Deus fez uma primeira aliança com nossos pais, Adão e Eva, que quebraram a aliança. Ele depois retorna e confirma essa aliança com eles e faz a eles promessas. Essa aliança é renovada com Abraão, com seus filhos Isaque e Jacó, ela é confirmada com o povo de Israel exatamente aqui. É uma aliança que Deus confirma até que Ele a consume. E foi exatamente isso que nós lemos no livro de Hebreus. Que veio um que fez a consumação plena dessa aliança. E o que a gente vai enxergar nesse capítulo são várias partes ou vários pedaços dessa confirmação que correspondem ao culto. É muito interessante. O que a gente encontra aqui nessa aliança? A gente encontra Deus dizendo, quero que vocês me adorem. Nós encontramos aqui Deus dizendo, tem que haver sangue para haver confissão de pecados, a remissão de pecados, existe a palavra de Deus sendo lida e confirmada, e existe o povo de Deus fazendo uma festa, uma celebração. Então vamos gastar o nosso tempo aqui nessa manhã, caminhando cada passo dessa aliança confirmada por Deus com o seu povo lá no deserto. Primeira coisa que a gente vê é a figura do mediador da aliança. Isso é muito importante. Deus diz, subam para junto do Senhor. E Deus então fala, Moisés, eu quero que você vá, eu quero que vá Arão, que vai ser aquele que vai representar o sacerdócio do povo de Israel, os dois filhos de Arão, que são Nadab e Abiú, e depois tem uma história muito triste a respeito desses dois, e mais 70 anciãos de Israel. Ora, por que 70 anciãos? Porque o número 70, em geral na Escritura, vai representar completude, plenitude. Então 70 significa, esses representam todo o povo de Israel. E Deus dá uma ordem a esse grupo, eu quero que vocês me adorem, parece estranho a princípio, eu quero que vocês me adorem de longe. E há uma razão para isso. Porque aquele povo continua contaminado pelo seu pecado. Aquele povo continua contaminado pelo princípio de morte que tomou conta deles na queda. E Deus sabe que a sua santidade opera como um fogo consumidor. Se eles chegassem perto de Deus, eles seriam mortos. E por essa razão Deus diz, adorem de longe. E ele então coloca essa figura tão importante em toda a Escritura, que é a figura de um mediador. Olha aí no verso 2, só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Aliás, se vocês lembrarem lá do começo do livro da aliança, lá atrás no capítulo 19, que nós já estudamos, lembra o que Deus falou para Moisés? Coloca um limite em volta do monte. Não permita que ninguém chegue no monte, porque quem chegar no monte, seja homem, mulher, não interessa, animais, se encostar no monte, morre. Por causa da santidade de Deus e do pecado humano. Mas o que Deus está providenciando aqui é uma maneira de que o seu povo se encontre com Ele e se encontre com Ele e esteja na sua presença. E esse conceito ele é muito importante porque Deus nos quer sim próximos, mas Ele não quer nos matar. Ele nos quer
vivos. Ele nos quer adoradores que o adorem de fato em espírito e em verdade, mas para que nós o sejamos, para que nós nos aproximemos de Deus, é fundamental que nós nos encontremos com Ele nas condições dele. É por isso que, para nós, presbiterianos, o culto, ele tem vários princípios. Aliás, esse é chamado o princípio regulador do culto. O que isso significa? Significa que tudo que a Bíblia ordenou que tivesse no culto, nós devemos praticar. Mas se Deus não ordenou, não devemos fazer no culto. Por quê? Porque Deus não ordenou. O encontro do povo de Deus com Deus acontece sempre nos termos de Deus. E tudo isso vai apontar para uma realidade futura com relação a esse texto, que é exatamente a vinda de um mediador, que o apóstolo Paulo vai chamar na carta de 1 Timóteo capítulo 2, o único mediador entre Deus e os homens. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É por isso que nós dizemos que só podemos entrar na presença de Deus por meio de Jesus. Você não consegue entrar na presença de Deus por meio do pastor, nem do santo, nem de imagens, nem de qualquer outra coisa. Só há uma maneira de chegar na presença de Deus e poder adorá-lo. É por meio do mediador da aliança. O que Deus está nos dando aqui, nesse episódio de Êxodo, no capítulo 24, é o estabelecimento de um processo de mediação. E aqui, no caso, esse homem Moisés é um tipo do único mediador verdadeiro, que é Cristo. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Subam, adorem, mas isso precisa ser feito por meio de um mediador. E aí você pergunta, mas pastor, como é que eu sei se eu estou indo na direção certa ou eu estou fazendo alguma coisa errada? Como é que eu posso saber qual é a forma de Deus me receber como adorador? E a resposta, querido, é pela verdade da palavra. A verdade da palavra. Verso 3 do texto diz assim: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os seus estatutos. Essa expressãozinha aqui, palavras, provavelmente refere-se aos 10 mandamentos. Aliás, no hebraico não existe essa expressão, na Bíblia não existe essa expressão, os 10 mandamentos. O que aparece são as 10 palavras. Então, quando ele usa que Moisés foi e transmitiu todas as palavras, provavelmente refere-se aos 10 mandamentos, conforme nós conhecemos, e logo depois todas essas outras leis que nós já estudamos ao longo desses últimos dos meses do segundo semestre passado, não é? A lei a respeito dos escravos, dos altares e todas essas outras leis. Moisés coloca agora a palavra de Deus diante do povo. Então, se você quer saber se você está adorando corretamente ou não, você precisa olhar para a palavra. É na palavra que Deus orienta, que Deus dirige, que Deus indica e que Deus afirma a maneira como nós vamos nos aproximar dele. É por isso que o nosso culto é cheio de palavra. Nós trazemos para dentro do culto a Escritura. A palavra de Deus, ela precisa nos falar, ela precisa nos instruir, e é exatamente essa palavra de Deus que nos move para adiante da santidade do Senhor. Tem gente que quer sentir
santidade. Eu quero sentir. Não. Quem tem que mover o seu coração é a palavra. Se você vai sentir alguma coisa, que seja a palavra de Deus te levando na direção de Deus, e não os seus sentimentos, não aquilo que você acha que deve ser, porque essas coisas todas, os nossos sentimentos, a nossa mente, o nosso raciocínio, ele é falacioso, ele é pecaminoso, e ele vai nos levar para longe da presença de Deus. Muito cuidado, irmãos. A gente fica muitas vezes fazendo teste com Deus. Será que Deus quer isso para a minha vida? Será que Deus quer dessa maneira? Olhe para onde? Você fica esperando lá aquela confirmação mística, enquanto na verdade Deus vai nos trazer confirmação na Escritura. Deus vai nos trazer confirmação na palavra. Deus vai nos trazer confirmação na comunidade dos santos. Deus vai nos trazer confirmação na adoração do seu povo, quando o seu povo o adora nos termos dele. Não tem outro jeito. Quando eu estava estudando esse texto, e eu fiz a primeira leitura do texto e comecei a fazer as divisões que eu acho são as mais naturais aqui do texto. O texto me encantou tanto, irmãos. Eu fiquei tão entusiasmado com o texto. Eu orei naquela hora e falei assim: Senhor, não deixa eu atrapalhar a tua palavra no domingo, não. Nós temos que ser um povo que quer, que deseja submeter-se à verdade dessa palavra de Deus. Nós precisamos ser o povo do livro, o povo que ama a palavra. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e os estatutos. Lembra que ele disse? Primeira coisa que ele disse: não se aproximem. Já imaginou se alguns dos 70 anciãos reunidos lá, afinal de contas são os anciãos. Os anciãos são os presbíteros, não é? Eles são os homens sábios no meio da comunidade. E eles resolvessem assim: Moisés, olha, a gente se reuniu aqui, e apesar de Deus ter dito não se aproximem, eu acho que Deus está sendo muito radical. Eu acho que dá para a gente chegar uns passinhos a mais. Acho que dá para a gente chegar mais perto. Percebe como comunitariamente nós podemos errar? Nós temos que ser um povo conhecido por ser um povo submisso a essa palavra de Deus, porque só ela vai nos mover na direção do Deus que é santo. Então, nós precisamos da figura do mediador, mas nós precisamos da orientação da palavra. Isso é o que vai levar o povo a viver debaixo da aliança. A continuidade do texto diz que o povo ouviu aquelas coisas, Moisés transmitiu toda aquela palavra e os estatutos, e o povo rapidamente disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Aliás, isso já tinha acontecido no capítulo 19, antes deles terem até ouvido a aliança e as 10 palavras. Antes de ouvirem, eles falaram: não, se Deus falou, a gente faz. Mal sabiam eles o que estavam falando, queridos. Mal sabiam eles que eles não seriam capazes de nunca por si mesmos obedecer a palavra. Aliás, eles vão fazer isso mais de uma vez. Eles confirmam que vão fazer, porque agora eles estão reagindo à palavra. Isso é muito importante. Isso é, aliás, fundamental. Se existe uma coisa que é essencial na vida e na comunidade do povo de Deus, é que esse povo receba dos seus líderes, dos seus pastores, dos seus pregadores, a solidez da palavra. Mas não adianta nada haver solidez na exposição da palavra, se o seu coração chega aqui endurecido e sai daqui endurecido e essa palavra não faz nada nele. Nós precisamos ser comovidos pela palavra. Nós precisamos ser moídos pela palavra. Nós precisamos ser constrangidos pela palavra. Nós precisamos ser admoestados pela palavra.
E essa é a sua resposta, querido. Essa deveria ser sempre a resposta de todo o povo de Deus. Só que Moisés sabe e Deus sabe que esse povo não consegue cumprir a palavra. É por isso que daqui a pouquinho, no próprio texto, vai ser pedido de novo desse povo uma confirmação. Porque, na verdade, para que se cumpra a palavra de Deus, é necessário que o mediador haja. E assim, então, para que isso aconteça, Moisés estabelece debaixo da mão de Deus o memorial da aliança. E aqui que eu disse, acho que aqui começou o rascunho da Escritura, primeira parte. Verso 4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Primeiro ele fez o quê? Ele falou a palavra do Senhor, mas aqui ele escreve todas as palavras do Senhor. E tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. Vamos entender o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Altar no templo, no Antigo Testamento, e é o que vai ser instruído nos próximos capítulos, ele servia para um objetivo. Qual é o objetivo? Qual é a função de um altar? Sacrifício. Para que haja sacrifício, tem que existir o altar. Então Moisés, para que pudesse se aproximar, olha só o que ele faz, ele edificou um altar ao pé do monte, antes de chegar no monte, porque ele não poderia chegar até o monte, ele ou qualquer outro, sem que houvesse antes um sacrifício. E é assim que nós celebramos uma aliança. A aliança, ou aliás, as alianças do Antigo Oriente Próximo, elas eram escritas, por isso ela foi escrita. Mas também elas tinham os seus rituais. Moisés fez uma coisa aqui, que a gente não sabe de onde ele tirou, não sei se ele estava se arriscando, mas provavelmente um sinal visível, aquelas 12 colunas, cada uma representando uma das chamadas tribos de Israel, e disse, o que vai acontecer aqui agora, em cima desse altar, vai simbolizar ou vai representar aquilo que é preciso para que alguém chegue perto de Deus e chegue próximo do monte. Hoje nós não temos mais altar. Aliás, algumas igrejas colocam, que a parte da frente da igreja, essa parte aqui, como se fosse o altar. Nós não temos mais altar. Porque nós não prestamos mais o quê? Sacrifício. No catolicismo, sim. Por quê? Porque eles entendem que a cada missa, eles fazem de novo o quê? Uma repetição do sacrifício de Cristo. Mas nós não temos altar. Nós não temos necessidade de altares. Mas nós temos sim, na nossa arquitetura, seja ela antiga ou nova, a ideia ou o conceito de que a palavra de Deus precisa ser ministrada ao povo de Deus. Porque ela é que vai nos lembrar dessa aliança. A palavra de Deus hoje é parte desse nosso memorial. Tanto a palavra escrita, quanto a palavra encenada. O que nós vamos fazer hoje, ao celebrar a ceia, é uma encenação da palavra. O sacramento da ceia é a maneira visível de eu não esquecer da aliança. É por isso que Jesus disse, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue que é dado por vós, fazer isso em memória. O povo de Deus não pode esquecer das coisas que Deus fez e ordenou na sua palavra. E Ele nos dá um meio visível, um meio tátil, para que nós possamos, vendo e tocando e comendo e bebendo e cheirando, nós possamos lembrar da aliança que Ele fez conosco.
E essa aliança é uma aliança de sacrifício. Verso 5, ele diz assim: e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e colocou em bacias, e a outra metade ele aspergiu sobre o altar. Vamos entender bem o que está acontecendo aqui, irmãos. Nós não sabemos quem eram esses jovens filhos de Israel. Talvez o que esteja sendo descrito aqui é que os primogênitos que eram oferecidos ao Senhor estavam fazendo isso, mas o texto não dá todas as informações. Mas o fato é que eles foram convocados, eles foram chamados e eles ofereceram 2 tipos de sacrifícios. Esses sacrifícios mais tarde vão ser descritos tanto no livro de Êxodo quanto no livro de Levítico: holocaustos e sacrifícios pacíficos. Ora, como é que funcionava um holocausto? Holocausto significa um sacrifício inteiro queimado. O animal era morto, o sangue do animal era separado, e depois de separado, imagina que esse altar então precisava ser o quê? Bem grande. E aí o animal era colocado todo ele em cima daquele altar, e ele era queimado inteiro. Significa que todo ele pertence ao Senhor. Esse é o primeiro. O segundo é um sacrifício pacífico. O que é um sacrifício pacífico? O sacrifício pacífico era um sacrifício que não queimava-se todo o animal. Algumas partes do animal eram queimadas no altar, as outras partes eram assadas, e o povo partilhava daquele alimento juntos. Eles celebravam. Muito bem. Olha só o que Moisés faz. Ele pegou o sangue que foi colocado nas bacias daqueles animais e ele pegou uma metade, ele guardou, a outra metade ele fez o quê? Ele aspergiu sobre o altar. Ora, nós sabemos na Escritura que no sangue é que existe o quê? A vida. Então, o que Moisés estava representando, ou que Deus ordena Moisés representar com o sangue aspergido em cima ou sobre o altar, é que aquele sangue pertence a Deus, e aquele sangue era para a remissão dos pecados. Como nós lemos no livro de Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Ora, para que o povo se aproximasse do monte e para que alguém, aqueles 70 representantes, pudessem subir ao monte, era necessário sangue. E aquele sangue então foi derramado sobre o altar, porque aquele sangue pertencia a Deus, ele era uma das partes daquela aliança, e aquele sangue precisava então trazer o perdão, ou pelo menos significar ou representar o perdão que Deus traria sobre o povo. Mas por que sangue, pastor? Porque você pecou, porque eu pequei, e porque eu só posso pagar pelo meu pecado com o sangue, porque o salário do pecado é a morte. Então aqui representativamente, o sangue daqueles animais, ele estava trazendo sobre o povo o perdão. Isso se desenvolve para um processo de confirmação. Olha só, versículo 7. Depois ele pegou o livro da aliança e leu para o povo. Lembra? Primeiro ele falou os estatutos e as leis. Depois ele escreveu os estatutos e a lei. E agora, olha só, o texto diz, ele tomou o livro e leu para o povo. E agora sim, o povo que já tinha visto o sangue aspergido sobre o altar e simbolicamente havia recebido o perdão, confirma aquilo que é o seu intento e o seu desejo de fazer. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos.
Aqui então, queridos, a aliança é confirmada. Ela é confirmada no livro da aliança, e aqui fica uma lição importante para nós cristãos. Por que a gente vive insistindo com todo mundo? Você precisa ler a Escritura, você precisa entender a Escritura, você precisa saber desse livro, você precisa conhecer esse livro, porque você só vai responder a Deus verdadeiramente quando você conhecer essa palavra. É por isso que a gente não desiste de falar da palavra para vocês. E aqui corre um grande perigo. Quando o povo não reage a essa palavra, e eu já vi isso acontecer tantas vezes, irmãos, líderes, jovens seminaristas, não desistam da palavra. Sabe por quê? Porque quando o povo não reage à palavra, o pastor fica lá na frente falando, e às vezes ele fala assim, isso não está funcionando. Se isso não está funcionando, eu vou achar outro jeito de fazer esse povo reagir. E é aí que entra o chamado pragmatismo. O pragmatismo no culto, o pragmatismo no púlpito. Os pastores começam a virar coaches, eles começam a virar psicólogos, eles começam a virar outra coisa que não instrutores da palavra. Queridos, se eu vos instruir outra coisa que não seja a palavra e o evangelho de Cristo, como disse o apóstolo Paulo, seja eu mesmo anátema, maldito. Maldito! Nós somos o povo da palavra, o povo precisa ler, o povo precisa entender, o povo precisa conhecer e o povo precisa responder à aliança. É por isso que a gente canta os hinos depois de ler a palavra. Eles são nossa resposta. Só que ela pode ser para você uma resposta meramente mecânica. Faz parte da liturgia, eu já me acostumei, já estou acostumado, mas não deveria ser assim, querido. Você, tanto publicamente na igreja, quanto privadamente na sua leitura da Escritura, você precisa reagir e precisa responder a essa aliança do Senhor. É por isso que nós insistimos em ler o nosso pacto de membresia. O que é o nosso pacto de membresia? Que lemos na última quarta-feira juntos. É a nossa resposta ao nosso conhecimento da Escritura. Não tem nada no pacto de membresia da nossa igreja que não esteja na Bíblia. Mas ele se torna ali para nós o quê? Primeira pessoa do plural. Nós faremos, nós obedeceremos, nós caminharemos, nós cuidaremos, nós. Nós precisamos entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma instituição, mas ela é um corpo vivo e dinâmico do qual nós somos parte. Nós não somos donos, nós não somos senhores da igreja, mas nós somos parte de um organismo vivo. Isso faz a diferença toda, queridos. Você faz parte desse corpo que se move, que se mexe, que trabalha, que serve. E você entende que você faz parte do serviço. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, você não veio aqui para ser servido. Você veio aqui para servir. Mas no servir você é servido. Sim, claro, muitos irmãos estão te servindo. A grande pergunta é qual é o seu trabalho, qual é a sua parte no serviço. Nós mutuamente nos servimos. E essa aliança então ela é confirmada no livro da aliança. Mas ela também é confirmada por sangue. Olha o verso 8. Então Moisés pegou aquele sangue, lembra? Ele separou duas partes, a metade ele aspergiu sobre o altar. E agora ele pegou o sangue e aspergiu sobre o povo. Talvez você ache que essa figura seja um pouquinho assim, né? Grosseira, né? Mas ela é linda.
é o povo sendo batizado no sangue do holocausto, dos animais que foram mortos. E então ele diz, Moisés, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Lembra, o povo já tinha concordado em cumprir a aliança, mas o fato é que eles não conseguiriam de maneira nenhuma cumpri-la, por causa da sua natureza pecaminosa. O próprio livro de Êxodo já mostrou esse povo reclamador, esse povo incrédulo, esse povo ingrato com o Senhor, todo o tempo perturbando. E o Senhor sabia que eles necessitavam não só de um mediador que falasse algo, mas eles precisavam de um mediador de sangue. E esse mediador de sangue não podia ser Moisés, porque Moisés era tão pecador como eles eram. Eles precisavam de perdão e misericórdia, por isso a confirmação é feita pelo sangue. De novo, Hebreus capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Desde a queda, o homem só derrama o seu próprio sangue para pagar pelo seu próprio pecado. É por isso que o Senhor vai enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para derramar um sangue que nunca foi contaminado pelo pecado, para que esse pudesse servir de perdão para o seu povo. Esse é o sangue da nova aliança. É isso que nós vamos celebrar hoje aqui na mesa do Senhor. Essa é a nossa celebração, esse é o nosso culto. Essa é a nossa adoração diante de Deus. É por isso que nós vamos encerrar esse culto hoje com uma festa. Uma festa da aliança, uma refeição da aliança, o povo de Deus sendo alimentado. Olha como o texto termina. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram ao monte. Por que eles subiram agora? Porque o sacrifício já havia sido feito. Já havia sido derramado ou aspergido o sangue sobre o altar e já havia sido aspergido o sangue sobre o povo. O primeiro sangue é para o perdão, o segundo é para a continuidade. Porque eles precisavam ser mantidos daquela maneira. Agora eles podem subir ao monte. A impressão que eu tenho ao ler o texto é que havia aqui 3 estágios. Vamos ler. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel subiram ao monte e viram o Deus de Israel. Que coisa tremenda, queridos. Eles subiram o monte e Deus lhes permitiu ver, contemplar a sua pessoa. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. E Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Olha que figura, queridos. Deus, na sua misericórdia, não estende a mão contra os seus eleitos. Aqueles 4 homens, mais os 70 que representavam todo o povo, eram os escolhidos ali naquele momento para representar o povo. Eles viram a Deus, e porque viram a Deus, comeram e beberam. Que coisa tremenda, irmãos. Que cena fantástica! Que coisa solene e profunda nós encontramos aqui. Que espelho dessa mesa que nós vamos hoje ter o mesmo privilégio de tomar. A mesma festa, o mesmo Deus. Só que agora,
permanentemente. Eu não preciso mais do sangue de touros e carneiros, porque eu tenho à disposição o sacrifício perene e eterno do Filho de Deus, que derramou o seu sangue. E como diz João no seu Evangelho, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O que mais que a gente precisa, queridos? O que mais? O Senhor, na sua graça e na sua bondade, permitiu que eles se aproximassem. O que a gente vai ver mais adiante é que Moisés sobe até o cume do monte. Esse outro grupo, por isso eu disse, são 3 estágios aqui. Esse outro grupo fica no meio do caminho, mas pode ver a Deus. E o povo lá embaixo recebe a mediação desses homens, para que eles pudessem também receber a mesma redenção, para que eles pudessem participar da mesma festa, para que eles pudessem se assentar na mesma mesa de Deus e comer. Queridos, o que a gente faz aqui não é brincadeira. O que a gente faz aqui não é um ritual mero, simples. O que a gente faz aqui quando a gente cultua a Deus é entrar por meio do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, na presença do Deus Altíssimo. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Nós não somos consumidos por causa desse sangue. Nós temos um relance dessa beleza da glória de Deus na pessoa do Filho. E nós lembramos pela palavra e nós lembramos pelo memorial tudo aquilo que Ele já fez por nós, para que no final, tendo ouvido essa palavra, você possa dizer: sim, Senhor, tudo quanto ouvimos, faremos e obedeceremos. Então, irmãos, o que nos resta? Nos resta confirmar a aliança. Cada vez que nós nos assentamos nessa assembleia solene, e nós temos o culto ao Senhor, conforme a palavra do Senhor, conforme a Escritura de Deus, nos aproximando de Deus conforme os termos dEle mesmo, nós confirmamos essa bendita aliança. Mas pastor, na prática, como que eu faço isso? Primeiro, seja de fato adorador. Seja alguém que anseia por essa assembleia, por esse momento singular na vida do povo de Deus, porque aqui nós juntos adoramos, aqui nós juntos confessamos os nossos pecados, aqui juntos nós ouvimos a palavra, nós entendemos a palavra encarnada, nós observamos a palavra escrita. Aqui juntos nessa assembleia, nós obedecemos a ordem do nosso Senhor e por meio do sangue do mediador. Lembra, Moisés não podia derramar o seu próprio sangue, mas Cristo derramou o seu próprio sangue para que nós tivéssemos plena comunhão. E no fim da história, nós pudéssemos dizer, e hoje nós podemos dizer: Senhor, Tu és o nosso Deus, e nós somos o Teu povo. Você pode repetir dessa maneira, querido? Pode fazer isso? Repitam comigo: Tu és o nosso Deus, e nós somos o Teu povo. Essa é a resposta do povo de Deus. Para fazer isso, siga Cristo ao lugar da caveira.
Cristo ao lugar da caveira, ao eterno fluir carmesim, limpa o teu coração, recebei o perdão no sangue que corre sem fim. Veja o Filho subindo ao Calvário, carregando em si teu pecado. Provar seu amor aos pés do Senhor, à sombra da cruz há lugar. Misteriosa tragédia, imenso amor, em escândalo e trevas padece o Senhor. Consumado está, Deus, paz e perdão, vem à cruz receber salvação. Foi na